Vamos além da notícia. A gente quer ajudar você a entender os assuntos, que interferem no dia a dia e até economizar. E por isso, nosso quadro de economia de hoje vai ser dedicado a explicar, afinal, o que é ICMS e por que este imposto mexe tanto com o nosso bolso. É hora do quadro Suas Contas. E eu já estou aqui com o consultor financeiro, Adriano Severo, que vai nos ajudar a desvendar o ICMS, não é, Adriano? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Uma boa noite, obrigado. Vamos desvendar então. Vamos. Então, vamos aqui para a tela? Vamos para a tela aqui, porque aí aqui a gente consegue ter uma melhor condição para mostrar, afinal, o que é este imposto, o Imposto de Circulação em Mercadorias e Serviços. Quando a gente vê o ICMS, ele é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, praticamente tudo que a gente está comprando, aquilo que a gente está consumindo é afetado, porque exerce uma carga tributária sobre isso. E a receita ela é gerada, ela é compartilhada, ela vai para o Estado e ela é compartilhada com os municípios. Tem uma regra que acaba fazendo esse cálculo para fazer a melhor distribuição. E esse decreto, como foi comentado, ele é o plano B. O plano A seria esse que agora acabou voltando em pauta. Até pode ser uma estratégia interessante para conseguir justamente voltar a negociar aquele plano A que seria o principal. O aumento modal, como chamou o governador, que aí é um aumento da alíquota que hoje é 17%, passaria, segundo a proposta, 19,5%. Isso, perfeito. Então, isso acaba impactando da maneira como está sendo esse plano B agora, que vai valer a partir de segunda, claro, estão em negociações. Então, acaba impactando a cesta básica e impactando a cesta básica afeta o bolso de toda a população. Inclusive, ficando até mais caro tomar o nosso chimarrão, porque está esperado, inclusive, um aumento próximo de 10% só desse item da erva mate, por exemplo. Então, o ICM seria um imposto que ele deve ser pago por qualquer tipo de circulação, ou seja, de comercialização entre produtos, ou seja, você compra uma caneta, tem que pagar imposto, ou seja, isto é uma mercadoria, e de serviços, no caso daquelas prestações de serviços, seria isso? Sim, perfeito. E, claro, quando a gente tem um aumento dessa alíquota, um aumento desse imposto, é natural que as empresas que estão pagando esse imposto repassem para nós consumidores, porque, afinal de contas, não vai simplesmente fazer o pagamento e diminuindo as suas margens, por exemplo. Certo. Aí a gente vê, por exemplo, hortifruti grangeiros, pelo o esboço do projeto, vai pegar hortaliças, frutas, todos os tipos de carne. Se fala num aumento, o governo emitiu uma nota técnica falando num aumento numa família de classe média em um ano, cerca de R$300. Já a Farsul fez um cálculo apontando que já iria para R$700. Qual é a dificuldade, Adriano, desses cálculos? É aquele tipo de imposto que a gente praticamente só consegue ver na prática, porque tem alguns setores que ele vai ser bitributado, porque vai ter um aumento lá na base e depois um aumento para comercialização. Sim, a gente tem esses pontos, é bem importante. Até inclusive com relação a hortifruti, dentro desse plano B tinha uma questão que seria feiras e empresas de pequeno porte acabar sendo isento. Então seria uma alternativa até para o consumidor buscar ainda com uma isenção. E como alguns produtos da cesta básica são zerados e teriam assim essa nova alíquota, outros acabariam aumentando. Então é isso que acabaria afetando também. Por exemplo, as hortaliças, tem previsto, nesses 64 setores, tem previsto aumento de ICMS nos fertilizantes e também nas hortaliças. Então, quer dizer, se você vai comprar, o produtor vai comprar o fertilizante, vai pagar mais caro e também vai ter que colocar esse preço incidindo sobre o preço daquele alimento que também já foi majorado. Então, são dois impostos acumulados aí, né? E no fim das contas acaba sobrando para nós, consumidores. E sobre o ponto que tu comentou, sobre essa diferença desses cálculos, a gente tem metodologias diferentes, então cada um utilizou os seus critérios, as suas ponderações para chegar nesse cálculo. O fato é que a gente teria em torno de 2 meses a partir da nova incidência dessas alíquotas para saber o real impacto. E que também esses cálculos levam em consideração apenas agora. Pode acontecer alguma outra coisa, tanto aqui no Brasil quanto a nível mundial, e acabar interferindo totalmente nesses cálculos. Agora, Adriano, a pergunta que a gente faz, a partir do momento que o governador ele coloca a possibilidade
de se recuar com o aumento agora do dia 1º de abril, com a condição de aplicar um reajuste lá no ICM, no valor de ICM, mas lá na alíquota, né, como ele chama, modal. A pergunta é que fica, qual que é mais vantajoso para a gente, para o consumidor? Olha, teria que entender exatamente como vai ser o desdobramento. Num primeiro momento, com as informações que a gente tem agora, eu acredito que essa alíquota modal, ela pode fazer mais sentido em virtude de que acaba, num primeiro momento, impactando menos, principalmente a população de baixa renda. É mais diluído nos setores, porque a gente vê são 64 setores que iam ter a incidência do ICMS a partir do dia 1º. Com esse aumento da alíquota, haveria talvez uma distribuição maior? Pode ser que sim. Inclusive, a gente tem uma das retribuições, digamos assim, que é o Devolve ICMS, que seria para a população de baixa renda, mas também não é todo mundo que acaba tendo acesso. Tem que fazer um cadastro, tem que retirar um cartão, incluir o CPF nas notas fiscais para poder ter acesso a essa devolução, o famoso cashback. Bom, então aí a gente vai, de fato, aguardar, porque o governo tem hoje, nós estamos quarta-feira, provavelmente até sexta-feira já tem algum posicionamento a respeito do que vai acontecer, se vai segurar, né, para o dia 1º. Vamos ver, a gente vai ter que aguardar. Agora, seguindo conversando contigo, Adriano, dando um pouquinho de assunto, a nossa ideia aqui no quadro Suas Contas é também dar dicas para as pessoas que estão nos assistindo a se organizarem financeiramente. E algumas pessoas falaram para a gente aqui, Tá Na Hora Rio Grande, a respeito das suas dúvidas. É o caso da cozinheira Isabel Mendes. Vamos ouvir. Já passei de gastar a mais, daí começou a embolar. Daí eu tive que tirar o empréstimo para pagar o cartão. E deu certo? Deu. E assim, depois se arrependeu? Depois, não me arrependi, também não tenho mais cartão. E aí, Adriano, fazer um empréstimo para pagar faturas em atraso do cartão de crédito é uma boa saída? Sim, é uma saída bem interessante. Por quê? Porque os juros do cartão de crédito ele acaba sendo muito elevado. Inclusive, a gente teve normas que acabaram mudando de alguns anos para cá, que tem um limite desses juros. Acontece o quê? Muitas vezes é comum o cartão de crédito acabar sendo débito em conta e entrando possivelmente no cheque especial. Já o cheque especial acaba não tendo limite, então tem que ter muito cuidado. Com relação a fazer um empréstimo, é bem interessante porque a gente vai conseguir ter um valor, já vai conseguir ter um número de parcelas para de fato resolver essa situação que ela pode ser muito grave. Então, a partir do momento que a gente já tem estipulado o número de parcelas, a gente já consegue ter uma programação. E uma dica que eu passo é, faça no número de parcelas e de modo que o valor seja compatível com o orçamento. Porque não adianta querer fazer em 2, 3 parcelas se esse valor vai ficar muito alto e vai acabar se desorganizando lá nos próximos pagamentos. Eu tenho algumas taxas aqui, só para ter uma ideia. O empréstimo pessoal, a média, 16,31% ao mês, o custo efetivo total, que já inclui taxas, tarifas, mais algumas outras tarifas que pode incluir. Se a gente for fazer um empréstimo com a garantia do veículo, essa taxa já cai muito, já cai para 4,35% ao mês. E agora mais o último exemplo com garantia de imóvel. A gente tem a taxa já caindo para 2,77%. Isso para quem tem um imóvel quitado, por exemplo, pode usar o imóvel como garantia e a taxa reduz bastante. Exatamente. Algumas pessoas também compartilharam com a gente estratégias que adotaram para evitar ficar com as contas no vermelho. É o caso da policial militar Brenda Dornelles. Vamos acompanhar. Eu tento viver com menos do que eu ganho. Eu era estagiária até 2 anos atrás, então eu passei no concurso público e decidi que eu ia viver minha vida com menos do que eu ganhava. Então, eu vivo com R$500 a menos do que eu ganho. Então, eu tento planejar minha vida como se eu ganhasse R$500 a menos. Então, dessa forma, eu sempre tenho um fundo para os meus gatos, para se tiver algum problema, para o meu carro. Então, assim que eu consigo me organizar. E aí, essa é uma boa alternativa para ter a conhecida reserva de emergência, Adriano? Sim, e é muito importante. Parabéns por estar conseguindo fazer isso com o teu orçamento. É muito importante, conforme vai crescendo e conseguindo uma renda melhor, não aumentar os gastos no mesmo patamar. Esse seria o cenário ideal. E a gente tem aqui uma simulação
juntando esses R$500 que tu comentou. Esse seria uma curva de crescimento considerando a taxa Selic que a gente tem agora em 10,75%. Essa simulação mostra que o dinheiro vai gerando dinheiro, o famoso juro sobre juro. E a gente tem essa curva de crescimento e ela vai se tornando cada vez mais intensa. Só para ter uma ideia, durante 5 anos consegue acumular com esses R$500, com essa simulação, mais de R$39 mil. Em 10 anos, já pula para mais de R$105 mil. Se a gente for ver 15 anos, 214 e assim por diante. O que eu quero mostrar com isso? Que quanto mais vai passando o tempo, esse dinheiro vai gerando cada vez mais. A diferença que tem com o passar do tempo, ela se torna mais intensa. E em 30 anos, com esse valor, passa de mais de R$1.200.000. E o tempo vai passar. Uma boa dica, principalmente crianças, adolescentes que estão nos acompanhando, os pais, né, fazerem, né, os filhos lá, guardar no dinheirinho na poupança aí e manter aquela, todo mês ali, aquela aplicação que a gente vê que o dinheiro ele vai crescendo. Adriano, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Obrigado por ter estado aqui com a gente.